Modo férias escolares on. A molecada em casa cheia de energia, mas o que fazer para dar conta do dia a dia e garantir férias divertidas também, afinal, eles merecem, né? Brincadeiras, sessões de cinema que podem acontecer em casa mesmo, momentos de leitura. Mas e quando eles pedem os tais eletrônicos, aquele acesso rapidinho nas redes, dá para liberar? Afinal, são férias, né? É um argumento e tanto para tentar convencer e convence muitos adultos. Será que é essa a solução para férias divertidas? A gente vai conversar sobre isso a partir de agora aqui no programa Seus Filhos. Roseli Saião e eu seguimos por aqui. E agora um convidado especial, Rodrigo Nesme, ele que é especialista em educação digital e líder do eixo digital do Instituto Alana, está aqui conosco para falar sobre esse tema. Rodrigo, bem-vindo. Que bom ter você aqui conosco. Olá, é uma honra estar com vocês aqui. Roseli, vou começar com essa dúvida do início. Muitos adolescentes, muitas crianças que estão em casa. Mas férias, só um pouquinho de eletrônico. Pode, não pode? E aí, Roseli? Olha, eu acho que é importante a gente lembrar, né, que se eles se divertem com as telas, a gente pode permitir, mas não mais do que o absolutamente necessário. E aí, contando que telas não são assim, não é o celular ou o videogame, é tela, né? Aí tem que somar o horário que fica na TV, tem que somar o horário do celular, inclusive conversando com os colegas e amigos, tem que somar todo esse período. Uma criança de 8 anos, por exemplo, as orientações de médicos, os pediatras principalmente, é que não ultrapasse 1h30, no máximo 2 horas por dia. Agora, é bom que não seja assim, 1h30, 2 horas sentado, né? Uhum. Pode ser meia hora uma parte do dia, uma outra meia hora outra parte do dia, variando as telas para variar a postura da criança. Então, assim, a gente não precisa ser tolerante com esse pedido das crianças, porque é o que interessa a elas, mas foi o que a sociedade ofereceu para que elas se interessassem. Elas podem ter outros interesses se tiverem oportunidade. E aí, eu te pergunto, Rodrigo, porque nesse momento, né, a Roseli falou dessa alternativa muito rápida ali, dependendo da idade e dos interesses. Mas quando eu era criança, imagino que você, a Roseli também, durante as férias, a gente não queria nem ficar dentro de casa. A gente queria era correr para a rua, entrava na casa de um amigo, saía na casa do outro, e aí era sessão de pipoca, brincadeira. Mas hoje há uma dificuldade grande nesse sentido, né? A vida está muito mais veloz, muitos pais não conseguem ter férias ou mesmo ter uma rede de apoio que consiga controlar esse ir e vir. Qual a alternativa que você enxerga também para que as férias sejam divertidas, com poucas telas, tá? Não estou nem dizendo sem telas, mas com poucas telas e que os pais consigam dar conta, porque a gente precisa falar do dia a dia, da prática mesmo, né? Não, com certeza, a gente sabe que na vida real, mesmo nas férias, a gente tem vários complicadores, né? Você já trouxe alguns. A gente pode acrescentar a violência urbana, que é muito maior, cada vez maior, e também tira as possibilidades de brincar ao alívio, brincar nas praças, espaços seguros, mas isso não impede da gente fazer essa boa distribuição do tempo, né? Como a Roseli já adiantou. E não só do tempo, né? Mas também da qualidade, da diversidade de alternativas de ocupar esse tempo das férias, para que ele seja divertido, para que ele seja gostoso também em família. Eu gosto de usar a metáfora da dieta digital, né? Da mesma forma como a introdução alimentar é super desafiadora nas famílias, com as crianças pequenas especialmente, pensar que também no que diz respeito aos hábitos digitais das nossas crianças, nas diferentes idades, a gente tem que ter também um papel muito ativo como cuidadores, como familiares, e a família ampliada aqui nas férias também, os tios, os primos, a turma que vem visitar ou que veio se aproximar, mas para a gente pensar a dieta digital também do ponto de vista da diversidade de conteúdos, também no digital, né, e não apenas fora do digital, que também é importante estimular os acessos a parques. A gente sabe a indisponibilidade dos adultos, né? A diversidade de lazer também nas férias depende da nossa disponibilidade. Eu sou pai de um garoto de 5 anos e a gente sabe que nem sempre a gente consegue ter férias juntos, mas fazer rodízio. Então, por exemplo, as crianças, colegas da escola, colegas do bairro, que também os pais trabalham, mas a gente fazer um rodízio. Então, um dia da semana
as crianças vão para a casa de um e esse um adulto cuidador pode fazer um acesso a um parque, acesso a um espaço com natureza, ou mesmo criar espaços de brincadeira entre as crianças sem tela. Nesse formato de rodízio pode ser uma alternativa para quando as cidades que não têm espaços públicos, e é um ponto para chamar atenção, né? Mapear espaços públicos seguros, gratuitos de preferência, para fazer lazer, que as crianças possam ter entretenimento, acesso à cultura e mesmo ao brincar, né? A brincadeira livre é super rica, ela não depende de tela, não depende nem mesmo de brinquedo. Então é legal também os pais tirarem algum tempo nas férias, dependendo da idade das crianças, para brincar livremente, inventar brincadeiras, criar inclusive os próprios brinquedos com as crianças. Esse é um dos melhores antídotos que a gente tem para essas telas, porque, como a Roseli trouxe, né? Não só o desejo da criança de ficar nas telas mais agora nas férias, até porque nas escolas não podem mais usar o celular, elas também caem numa armadilha muito perigosa que é o que a gente chama do design manipulativo. São plataformas desenhadas, pensadas, com bilhões de investimento para literalmente invadir o nosso cérebro, para capturar a nossa atenção. Isso é muito cruel quando a gente pensa que crianças muito pequenas ficam à deriva nessas telas digitais, às vezes sem nenhuma outra alternativa e nenhum outro adulto cuidador para tirar ela desse ciclo viciante de consumo de telas. Então, para terminar e voltar para a metáfora da dieta digital, como toda dieta, a gente sabe, tem férias, é como se fosse um casamento, uma festa, um aniversário, você não vai seguir a risca, mas não é porque é férias que a gente vai abandonar os acordos de tempo de tela, como a Roseli disse, é justo aumentar um pouco o tempo de acesso às telas distribuídos ao longo do dia nas férias, mas isso não significa abandonar os limites. E da mesma forma como numa dieta, ter uma dieta equilibrada, mas também diversificada de alimentos é importante. E mesmo nas férias, evitar as telas durante as refeições e algumas poucas horas antes do sono, da hora de dormir. Porque isso mesmo nas férias continua tendo prejuízos importantes no desenvolvimento da criança. E outra, se a gente deixa completamente sem freios e sem acordos nas férias, retomar nas aulas depois os hábitos mais saudáveis de relação com as telas pode ficar muito mais difícil. E uma última dica bem saudável também importante mesmo esse tempinho de tela que for permitir nas férias, que seja compartilhado com os adultos. É muito legal os adultos não só conhecerem os hábitos digitais das suas crianças, mas também propor, né? Vamos propor um filme que seja legal de ver em família, vamos propor um conteúdo bacana que possa ser divertido para assistir em família nas horas de telas que a gente for permitir. Isso costuma funcionar muito bem, incluindo os videogames aí, né? É um bom momento para os familiares se apropriarem um pouco melhor desse universo dos jogos, que pode até ser divertido em família e é uma boa oportunidade também para conhecer qual é o grau de maturidade, o grau de discernimento e o tipo de reação emocional que os seus filhos têm nessas horas de tela que às vezes você não consegue nem acompanhar numa rotina normal fora do período das férias. A Roseli que é gamer, que eu sei que ela aprendeu a jogar videogame para acompanhar o filho, né, Roseli? Quer falar sobre isso, né? Eu quero. Os meus filhos são da geração do Atari, né? E quando eles ganharam eles ficaram loucos e não me deixavam entender como é que funcionava aqui. Então eu tinha que esperar eles irem dormir para depois, enquanto eles dormiam, eu aprender a manipular para depois a gente jogar em conjunto. Mas eu adorei a ideia que ele trouxe da proximidade com esse processo da introdução alimentar. Porque muitas crianças hoje têm poucas possibilidades, seletividade da brincadeira, né? É porque ficaram fixados nas telas. Então, os pais podem se lembrar de oferecer uma brincadeira, uma possibilidade, aos poucos, cada vez uma diferente, né? Eu adorei essa comparação que você fez, Alexandre. Agora, a gente sempre, Rodrigo, também, Roseli, a gente faz uma dica da Roseli. Ela traz aqui uma indicação sobre o tema que a gente está conversando. E lógico que não poderia ser diferente também nesse programa. Que dica é essa, Roseli? Eu trouxe a dica de um artigo, né, que está na internet. A internet tem coisas boas também, né, principalmente para os adultos. É um artigo que fala exatamente sobre as férias escolares e as telas. O título do artigo é Especialista explica como evitar que seu filho faça uso excessivo das telas nas férias escolares. E o endereço do site é
al1.com.br. al1.com.br, repete o nome do artigo pra gente? Especialista explica como evitar que seu filho faça uso excessivo das telas nas férias escolares. A gente volta já já com mais do programa Seus Filhos. Se quiser participar, anote aí o nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Fique à vontade para compartilhar também a sua experiência e participe conosco. Já já, mais sobre essa discussão, sobre esse aproveitamento das férias e vamos falar dos adolescentes. Programa Seus Filhos naquele esquema de férias dos filhos. Muita gente está de férias também, né? Muitas famílias aproveitaram para tirar uns dias com as crianças, com os adolescentes. Outros não conseguiram e precisam dar conta dos filhos em casa. Vamos conversar sobre esse assunto porque a preocupação é, nesse momento, do período de descanso, de afastamento das escolas, há um excesso de telas? É isso que a gente está conversando por aqui. Roseli Saião e eu recebemos Rodrigo Nesme, especialista em educação digital e líder do eixo digital do Instituto Alana. Vou falar com vocês agora exatamente sobre os adolescentes, porque a gente conversou muito sobre as crianças e os adolescentes ficam um pouco mais livres, né? Por serem maiores, terem um pouco mais de autonomia. E aí, nesse caso, dá para também oferecer outras possibilidades, trazer o adolescente para o mundo real, um pouquinho distante das telas, Roseli? Olha, é mais complexo, né, o processo com o adolescente, porque ele está justamente num período em que ele está fazendo uma troca de turma, né? Ele sai da turma da família, que é a turma de referência dele, né, durante a infância, e ele sai em busca da formação de uma nova turma, que são pessoas da mesma geração, da mesma idade. Em geral, ele faz essa turma na escola, mas há muitos, né, que usam muito as telas, fazem também a turma dos jogos eletrônicos. Eles têm, inclusive, aqueles aplicativos de mensagem instantânea, que eles se agrupam lá para trocar as questões a respeito dos jogos. Mas é possível, né, que a gente preste mais atenção neles para ver se eles estão confinados, né, em cima de uma única atividade, mesmo quando eles saem, e a gente introduza, né, a ideia dos jogos em família, por exemplo, pode funcionar com o adolescente também. Aliás, eu acho que os adolescentes conhecem muito a internet, muito mais do que os pais. Conhecem, inclusive, aquela parte proibida da internet, eles conhecem muito bem. Então, é bom, né, que os pais se aproximem desses costumes na internet que os filhos adolescentes têm. Aprendam com isso, naveguem junto com os filhos, achem algumas coisas interessantes, critiquem outras coisas que eles achem inadequadas. Eu acho que pode se tornar, né, um costume familiar esse. E de vez em quando trocar as coisas que eles consultam na internet. Os pais também, né, falando para os filhos e adolescentes o que eles veem na internet. Nós estamos falando direto da Sala Digital, uma parceria do Google com a Band. E por isso a gente tem participação, porque a Alessandra Petralha foi atrás de curiosidades também sobre o que fazer com os filhos nas férias. E aí, Alê? Oi, tá. No Google, o que a gente vê é que tem muito pai e mãe deixando o planejamento das férias das crianças para os 45 do segundo tempo. As buscas vão crescendo ao longo do mês de junho e disparam na última semana do mês, ou seja, bem na hora em que as férias já estão aí batendo na porta. E quando a gente compara as férias de julho com as de fim de ano, é em julho mesmo que os pais mais recorrem ao Google em busca de ideias do que fazer com os filhos. Talvez porque no final do ano o pessoal já está se organizando com mais antecedência por conta do 13º salário, do clima de verão, das festas e acabam planejando aí viagens em família. E entre as principais perguntas feitas nos últimos dias sobre férias, a gente tem as seguintes: o que fazer com os filhos nas férias e férias com crianças, onde ir? Eu volto com você. A gente falou agora há pouco, né, que a criançada está querendo conhecer também esse espaço ao ar livre. Muitas vezes não tem a oportunidade, mas está aí uma bela oportunidade. E essa sinalização de buscas no Google também aponta que os pais estão atrás de opções nesse sentido. Também é importante ter esse foco com os adolescentes, tirar eles dos quartos, porque a gente recebeu uma mensagem recentemente, Rodrigo, que foi muito engraçada, de uma ouvinte, que ela falou assim: olha, eu acho que o meu filho se sente num hotel, porque ele chega, se tranca no quarto,
fica lá o dia inteiro, aí ele vai no banheiro, que é o máximo de saída. Quando tem a refeição, ele sai, come e volta pro quarto. Ou então sai com os amigos, mas nunca para interagir com a família. E é um pouco disso mesmo quando se trata de adolescente, né? Pois é, esse é um retrato da chamada geração do quarto, né? É muito triste ver a falta de alternativas para alguns adolescentes. Mas há uma combinação de coisas aqui, né? A gente tem que lembrar que tem uma trajetória do desenvolvimento das crianças, depois na pré-adolescência e na adolescência, e essa trajetória também ela é muito diferente dependendo dos hábitos digitais dessas crianças desde esse primeiro percurso. Como a gente brincou, né, com a dieta da dieta digital, com essa metáfora de que dependendo dos hábitos digitais dessa criança desde a primeira infância até chegar na pré-adolescência, a gente também vai ter um perfil de adolescente muito particular nesse momento, e ainda mais agora com a inteligência artificial, permitindo você desenvolver relacionamento íntimo e de amizade, de namoro, de amor platônico ou outros tipos de relacionamentos afetivos com a inteligência artificial e adolescentes nesses quartos, fazendo isso. E o que chama atenção, inclusive, que não é uma coisa apenas de classe média, média alta, isso também, a partir dos celulares, acontece nos mais diferentes lares no Brasil, um país que ainda tem, por exemplo, uma quantidade de analfabetos funcionais enorme. E o que isso tem a ver? Tem a ver porque a maturidade dos adolescentes, o discernimento e mesmo a capacidade de ter críticas sobre a sua relação com as telas, ela depende muito desses hábitos digitais que vêm desde pequenininho e também de toda a rede de apoio daquela família, de fazer essa mediação. Já é uma etapa da vida particular, mas a gente não pode ignorar, a Roseli e Thaís, que a gente está falando de plataformas para os adolescentes, especialmente as redes sociais e as plataformas de vídeos, que tem um mecanismo de funcionamento que é muito sedutor, até inclusive neurofisiologicamente, né? Ele atrai a nossa atenção, mexe com as nossas emoções, e os algoritmos conseguem capturar a nossa atenção de uma forma que é sem precedentes. Né? Quem nunca, né? Pegou o aparelho celular para ver as horas e de repente começa a ver uma coisa, vê outra, vê outra, vê outra, passou 45 minutos, você nem sabe mais que horas são e se perdeu ali naquele fluxo de informações excitantes que o celular tem. Então, isso é muito, muito especial para os adolescentes que entram nesse fluxo muitas vezes e não conseguem sair com certa facilidade. Né? Ainda mais quando a gente pensa em adolescentes que têm alguma dificuldade de relacionamento social, ou algum adolescente que tem algum tipo de vulnerabilidade, ele ainda entra numa espiral que pode ser muito perigosa de não sair literalmente das telas, nem do quarto, nem de casa. E aí é cada vez mais importante nas férias ter esse olhar atento dos adultos, dos cuidadores, às vezes um irmão mais velho, ou um tio, alguém que possa se aproximar e provocar esta saída das telas e junto também a saída de casa, porque às vezes precisa de uma ajuda, né? Essa dupla vulnerabilidade que é essa sedução das próprias telas, mais o período da vida que pode ser bastante conturbado para alguns, é preciso ter esse empurrão de adultos de confiança, porque durante o período de aulas ele vai à escola e na escola automaticamente ele vai interagir de alguma maneira com outros adolescentes e com os seus pares quando ele tem um grupo de pertencimento. Então é importante esse empurrão, né, da saída para fora. De novo, encontrar amigos é importante. Né? Seja para falar de jogo, para encontrar, para ir comer um lanche, para tomar um sorvete. Sair para entrar é muito especial nas férias e às vezes alguns adolescentes precisam de um empurrãozinho. Alguns não querem voltar para casa, né? Querem ficar o dia todo fora. A gente sabe que nos diferentes perfis de famílias, a gente tem diferentes perfis de bairros e de espaços urbanos também que as pessoas podem ir, mas ter encontros sociais fora de casa e fora das telas é muito importante. E aí tem, dependendo da sua cidade, né, mapear. E a internet, como a Roseli disse, pode ser uma boa fonte, né, de pesquisa de alternativas. Pô, eu gosto de jogar, meus amigos gostam de jogar. Vamos mobilizar um encontro de jogos, vai ter uma feira de jogos, vai ter uma feira de quadrinhos. Os pais também podem ajudar, junto com os filhos, a montarem uma agenda com os adolescentes, ainda que os adolescentes não queiram que os pais possam ir com eles, mas que os pais possam ajudar a provocar esses encontros com os outros adolescentes. Isso é muito importante. De repente, também em família dá para assistir coisas, né? A gente tem muitas boas séries e filmes para discutir, por exemplo, o impacto das redes sociais na nossa saúde, na saúde mental, não como um papo chato, uma bronca, uma discussão em família, mas como um espaço de reflexão crítica. Poxa, a internet é tão incrível, ela é tão legal, ela pode ser tão boa para a nossa vida. Agora a inteligência artificial também,
mas como a gente também tem um olhar crítico sobre os eventuais prejuízos que essa relação excessiva com as telas pode ter. Pode ser uma boa discussão também, né? Aqui no Instituto Alana a gente gosta de dizer, de pensar a proteção das crianças e adolescentes na internet, não é proteger da internet. Isso. Por isso que também as férias podem ser esse momento legal de ter um papo sincero, né? Com adolescentes, e a Roseli sabe muito bem, né? Eu sou ouvinte das orientações, a gente não funciona com adolescente bronca, chamar atenção. Vamos fazer uma escuta sensível, uma escuta sincera, um bate-papo real sobre o presente e o futuro da nossa relação com as telas. Isso pode ser feito muito legal num passeio, comendo um sanduíche, tomando um sorvete, visitando um parque novo no bairro. Eu acho que estimular essas saídas entre pares, mas também as saídas em famílias com os adolescentes, pode provocar um escape da rotina que pode ser muito saudável para todo mundo. Roseli, reta final do nosso programa. Férias, excelentes oportunidades para conhecer esse filho, uma dica que você sempre dá? Nossa, excelentes, maravilhosa, né? E eu vou começar com os adolescentes, porque, olha, poucos pais conhecem bem os seus filhos adolescentes, porque eles mudam de um dia para outro, né? Então é preciso conviver com eles, observando com muita atenção todos os dias. E as férias são ótima oportunidade para saber a opinião deles a respeito de coisas que acontecem na vida. Vendo um filme, por exemplo, e vendo o que ele acha daquele filme, com qual protagonista que ele se identifica, ou com as histórias paralelas. Eu acho muito legal essa possibilidade. E mesmo assim, notícia de jornal, os acontecimentos que chamam mais atenção e também daquilo que ele vê na rede social, nas redes sociais, eu acho bem legal conversar sobre isso. E a gente adora conversar com você, nosso ouvinte, ter a sua percepção dos assuntos, ter a sua indicação de um assunto que você queira ouvir aqui no programa Seus Filhos. Nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Quero agradecer muito a ajuda, a produção de toda a equipe da Sala Digital da Band, em parceria com o Google, que mais uma vez recebe o programa Seus Filhos. Quero agradecer também o nosso convidado especial de hoje, Rodrigo Nesme, ele que é especialista em educação digital, também líder do eixo digital do Instituto Alana. Agradeço muito, Rodrigo, e até a próxima, com certeza. Até muito breve. Obrigado. Até. E o meu beijo, meu carinho especial para ela, minha companheira de sempre por aqui, Roseli Saião. Beijo para você, Roseli. Outro beijo para você de pertinho hoje e muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM.